informação. Oferecimento Pemasa, tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Negociação, né? Estamos iniciando. O professor Peixoto, seria possível o senhor desligar esse telefone? Está desligado. Estamos no ar agora, as pessoas não precisam saber com qual moça o senhor está falando. Tá bom. Tá bom? Falou. Boa tarde, então estamos iniciando mais um papo de redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Nós cumprimentamos a todos os nossos amigos, estamos aqui reunidos nesse dia que é de véspera de eleição. Amanhã a gente vai definir o destino do Brasil, não só nos próximos 4 anos, mas certamente o destino das próximas gerações. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Isso vale para o Brasil e vale especificamente para Rondônia também. E vamos fazer aquele apelo, inclusive, para que você vá votar, para que todo mundo vá votar. Nós temos que diminuir aquelas abstenções que nós tivemos no primeiro turno. Bem, mas antes da gente começar a nossa discussão, nossa conversa, nosso bate-papo, eu quero disponibilizar o telefone para você participar com a gente aqui. Vamos colocar na tela, por favor, o WhatsApp aqui da SIC TV. Olha só, é o 99911-1111. Você manda para cá seu recadinho, dá sua opinião, você pode interferir nas nossas discussões, que a gente vai, com o maior prazer aqui, ler a sua opinião também, especialmente se ela se contrapor à nossa. Então, isso será muito importante para a gente poder colocar você na conversa, tá bem? Olha, eu quero registrar aqui as participações. Primeiro da Mina Linda, que está sempre com a gente. Esta aqui é água que eu gosto, que todos nós aqui gostamos, tá bem? Então, é água que nos acompanha sempre e a gente fica muito feliz com isso. Agora, a gente também está aqui em nome de Supermercado Irmãos Gonçalves, que está sempre nos surpreendendo com ofertas muito especiais. Conosco também a Pemasa. Pois é, prevenir é ir mais longe. O outubro é rosa e as ofertas são das boas lá na Pemasa. Rondon Cap, nesse domingo tem o novo HB20 no valor de R$80 mil no quarto prêmio. Olha só que maravilha, tentadora esta oferta que faz a Pemasa pra gente no seu quarto prêmio. Então vamos apostar. E eu tenho também aqui uma outra parceria hoje conosco, a Revemar. Agora tem uma super dica para você que quer adquirir um veículo. Então, Revemar. Ao longo do programa, a gente fala mais sobre isso. Bem, estamos aqui hoje quase completos. Só não estamos completos porque falta Beni Andrade ainda. Mas amanhã o Beni Andrade estará conosco no comando da cobertura das eleições. Perfeito? Desse segundo turno. Então, se aguarde, porque amanhã nós teremos de novo a companhia de Beni Andrade comandando a nossa jornada democrática, como sempre, a jornada mais democrática do rádio brasileiro. Se eu falei rádio brasileiro, não sei se eu exagerei, não, mas enfim, senhor. Sérgio Pires, boa tarde. Boa Seu tarde. destaque, por favor. Boa tarde, Everton, doutor Irã, professor Jorge, doutor Joaquim, telespectadores. Bom, uma emissora de televisão é uma concessão do Estado. Então tem coisas que a gente pode dizer e tem coisas que a gente não pode dizer. O que eu gostaria de dizer sobre a eleição de amanhã eu não posso dizer. Então eu vou dizer o que eu posso dizer. Eu peço aos eleitores de toda a Rondônia que na hora de depositar seu voto na urna, pensem no país, pensem nos seus filhos, pensem nos seus netos. Não pense só em você mesmo e nos próximos 4 anos. Você pode estar votando numa geração.
Eu vou dar um exemplo, Everton. Se a gente perder 1 milhão de segundos, a gente perde 12 dias. Mas se a gente perder 1 bilhão de segundos, que é o que nós podemos perder, nós vamos perder 32 anos. Então pense, repense, tripense antes de colocar o seu voto na urna. Esse é o meu destaque. Não é por ser uma concessão, Sérgio Pires. Isso não será a admoestação que o senhor receberá. Se o senhor falar qualquer coisa que o senhor talvez tenha pensado em falar. Será um ataque às instituições democráticas desse país. É esse que será o discurso que você vai ouvir. Certo, Irã Galo? Certíssimo. Meus cumprimentos, boa tarde, seja bem-vindo. O internacional Irã Galo, que nos presenteou, gente, com esse bom petisco aqui. Olha, Oh, meu Deus ele do céu. trouxe o legítimo bacalhau português, vindo de terras lusitanas. Do Porto. Olha só que Meu Deus do maravilha. céu. Presidente Everton, Joacir, Sérgio, meu estimado amigo professor, gosto tanto de ti, professor. Apesar de você me aborrecer às vezes, mas eu gosto tanto de ti. A falsidade chegou nesse programa e acampou. Seja bem-vindo à falsidade. E a falta do nosso Beninha Andrade, né? Eu cheguei ontem, presidente, 10h30 da noite, saltitante. O senhor anda muito saltitante ultimamente, viu? Estou muito preocupado. Viu, doutora Hélida? Esse homem anda muito saltitante ultimamente, viu? Eu quero exercer amanhã a minha cidadania. Eu acho que todo mundo tem que exercer, independente da idade. Até falei com a Lia semana passada, me encontrei com ela e disse: Lia, tem que fazer uma eleição, a prioridade. Para quem não sabe, a Lia é a diretora do Tribunal Regional Eleitoral. Lia Maria Lopes. Lia Maria Lopes. E eu disse para ela que, lamentavelmente, os idosos não estavam tendo preferência, principalmente na minha zona. A sua zona virou uma zona. Literalmente. Mas eu quero dizer o seguinte, presidente, eu muito preocupado, nunca vi nada na minha vida, né, com as minhas primaveras, né, como eu presenciei ultimamente no nosso país. Eu acho que debate é de grande importância. Mas, vamos falar sobre os seus planos de governo. É mentiroso, ladrão, isso aí é ruim, no meu ponto de vista, né? Eu quero ver se poucos brasileiros fizeram o que eu fiz, presidente. Eu peguei já o plano de governo dos 2 candidatos. Eu peguei de todos, mas no final separei os 2, que foram para a área. E aí fiz uma análise. Lógico, evidente, eu não vou dizer qual é a análise, porque eu tenho meu juízo de valor. Assim como eu peguei daqui também, todos os candidatos a governador, e depois eu peguei dos 2, qual é o plano de governo dos 2. E isso, nós eleitores, nós não podemos deixar de ir votar amanhã. Independente de quem você vai votar, mas exerça a sua cidadania, reflita e verifique. Se você achar que é o A, vote no A. Se achar que é o B e o A, vote nos 2. Mas tem que votar. Quem não votar está sendo omisso e não está exercendo a sua cidadania. Portanto, amanhã eu estarei lá, presidente, votando, exercendo minha cidadania. O voto é secreto, não vou dizer que eu vou votar. Seu carro está paramentado ainda? Tá. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para saber. Tá, O senhor votaria no professor Jorge? Sinceramente. O canhoto? Da minha esquerda? Olha, o professor Jorge é uma pessoa de uma grande sabedoria, né? Uma pessoa que enaltece os dinos, né? O papo de redação. Mas a nossa sorte é o Beninha Andrade. E ele está nadando de braçada agora, porque nós somos bastante complacentes com ele, com as suas colocações. Então... Já o Beni não. O Beni, ele vai para cima. A última vez nós tínhamos que chamar a polícia. Você lembra que você ligou? Chamando a polícia para poder apartar a coisa. A última vez entrou aqui um telespectador, que eu não vou dizer o nome dela agora, queria furar os pneus do carro do professor Peixoto. Não, mas eu falo, é Eliette. Eliette Melo. Eliette. Eu falo.
Pô, Eliette, vem aqui furar o pneu dele que está aqui, o carro dele estacionado. Mas traga Zerinho, também a carro bomba. zero, carro zero. Mas então, presidente, eu estou muito honrado de ter voltado com saúde, saltitante, para exercer minha cidadania amanhã, presidente. Tudo bem, vai voltar saltitante. Saltitante. Tudo bem. Joaci Loura Júnior, o nosso boa tarde, seja bem-vindo. Menos saltitante, né, Joaci? É, mas saltitante também, Também né? um Por que pouquinho. não, né? Olha, Acho que- vocês andam saltitando muito aí, viu? Acho que talvez você esteja se referindo, boa tarde a você, a todos os dinos e aos telespectadores, ao Beni que está fazendo falta. Essa semana, né, do infortúnio que aconteceu com o meu veículo, talvez seja isso, porque você, Sim. né? Eu até passei por Gleice aí as imagens, se quiser veicular para que os Tem imagem aí? Tem, tá Então com manda. Gleice aí, tá na produção aí. E, de fato, né, é uma coisa muito triste, porque você vai trabalhar, o carro está lá estacionado lá de fora, e aí estava atendendo, inclusive, um deputado, enfim, quando me vieram falar, doutor, o senhor bateu o seu carro? Eu falei, não, nossa, mas o seu carro está muito batido, enfim. E aí, insistindo, eu falei, não é possível. E aí, eu saí, eu falei, deputado, É aquele carro velho ali? é um carro 92, um Commodore Opala, SLE automático, gasolina, O cara não achou que era lixo, não queria levar embora? Hein? Pois é, rapaz. Será que não foi isso? Eu não sei o que se passou na cabeça dele, mas depois ele foi lá no escritório, junto com o secretário William Prestes, né, que de imediato deu assistência até por determinação. Quem aí, não a pedido- prestes como Olha lá, motorista é esse cara. Olha só. Ah, mas pegou, a filmagem pegou a batida. são os vídeos do escritório, né? A câmera Agora de que eu segurança. entendi. Aí, não, ele ia levar pro lixo. Tava limpa lá a rua, né? Olha só. Não tinha nada para trás, enfim. E o argumento dele foi que como ele estava com a pá levantada, ele não viu, tapou o raio de visão dele e ele não viu que o carro estava à frente dele. Por isso, Pensou bateu se na fosse- coluna C do carro e quem sabe quem é. E foi embora. Ele foi trabalhar logo à frente, ele estava com uma basculante limpando. Mas ele não a- percebeu que tinha batido? Não, ele viu que bateu. Ele viu que bateu e depois quando voltou, a gente até perguntou, mas por que você não voltou no escritório e falou, ó, eu bati o carro, como é que nós vamos fazer? O carro tem seguro, não tem? Ele, não, simplesmente, eu bati. Eu falei, se fosse uma criança, por exemplo, se fosse algo que tivesse acontecido fisicamente com alguém, já que você não estava vendo, Ave né, Maria. pela pá que estava ali lhe tapando a visão, você também iria embora? Né? Bens materiais a gente recupera, ou pelo menos tenta recuperar, né? Agora, uma pessoa, como é que fica? Então, ainda assim, isso são coisas que acontecem, né? Eu sei que quem me deve e tem para pagar, não me deve, né? Porque a prefeitura, isso é responsabilidade objetiva, não há como ali tirar da responsabilidade do vídeo, né? O carro estava parado, não tinha qualquer obstáculo para trás. Mas o prefeito ontem lá na Rádio Parecis, na entrevista que ele deu para nós, acho que foi antes de ontem, Acho que foi quarta-feira. diz que quem vai pagar esse prejuízo não será a prefeitura, ele vai descontar do piloto do trator. Exatamente, é o que acontece, a tal da regressividade, né? Porque o Estado, ele é sempre o Estado, União, Estado ou município, ele é sempre responsável ou de forma objetiva pelo que os seus servidores fazem. E depois o Estado deve regredir cobrando daquele servidor, daquela pessoa que causou um dano a outrem, que seja ressarcido. Porque no final, primeiro é a gente que paga. Depois, aquele servidor, aquela pessoa que deu causa, tem que ressarcir os cofres do Estado. Doutor Joaci, uma pergunta doida. Quer dizer que se um funcionário do Estado assaltar um banco, o Estado é o responsável pelo que ele roubou? Não, aí depende, né? Se ele não está assaltando em nome do Estado. Mas se ele estiver, como estava ali um trator, Eu fazendo não acredito limpeza que o Sérgio fez essa pergunta. fazendo limpeza na pra rua, sacanear. né? Só pra sacanear. E aí, limpando ali a praça pela CEMUSB e aconteceu, se ele batesse em algum outro carro, e aliás, se fosse um carro novo, tinha virado uma lata de sardinha, diga-se de passagem, né? Bateu num Opala e fez o que fez, né? Bateu na coluna C, o carro está todo torto.
Acho que vai ter que ir para fora para alinhar. Aqui não tem oficina especializada que o faça. Mas enfim, vida que segue, né? A gente não quer vender, não? 5 pau. Não, deixa. Vamos aproveitar a ocasião. Eu ofereço 10 e fico devendo. Mas a gente só precisa lembrar, viu, Everton? E aqui eu acho que é uma lição de vida para todo mundo. Acidentes acontecem. A vida, muitas das vezes, parece que está tudo bem, mas coisas acontecem. E a gente não pode culpar, sair matando. Eu vi que teve muita gente que fez comentário. Se fosse eu, matava, fazia isso, aquilo. Aí a gente vê o nível de civilidade das pessoas. A razão. Né? O rapaz veio comigo, não me pediu desculpa, mas nem assim eu voei no pescoço dele. Na verdade, a gente tem que saber que numa sociedade, a gente, em vida, nós vamos sofrer sempre infortúnios, né? Algumas coisas que são mais graves, outras que são menos graves. Isso é um bem material, que de qualquer forma a gente busca, corre atrás de novo. Todo mundo sabe, eu gosto de carro antigo, tenho 5 carros antigos, mais uma moto, né? Pretendo ainda comprar outros, mas enfim, é coisa que acontece, né? Tudo bem. Bom, todo mundo já falou, todo mundo já deu a sua participação. Não. Eu tenho aqui boa parte dos eleitores de Canhoto. O Canhoto. Tá faltando. Meu Deus, esqueci, desculpa. Esqueci dele de novo. Professor Peixoto, dá uma falinha aí. Rapidinho, por favor. Que não tome tempo do telespectador. O olhar dele, tá olha o olhar dele, olha o olhar. Fala aí, desembucha. Bom, 40 anos de presença do Ministério Público no estado de Rondônia. Esse mês fazem 40 anos que o Cursus Legis, o dono da ação penal, a instituição que propugna pelos direitos difusos da sociedade, está estabelecida no estado de Rondônia. Isso é um momento de regozijo, porque é a consolidação do Estado democrático de direito e do exercício pleno das garantias legais e a proteção do Estado. Então, no dia de hoje, eu quero parabenizar desculpa, Everton, mas é o Parquet. Eu faço questão de chamá-lo de Parquet, porque eu acho bonito pra caramba chamar Ministério Público de Parquet. Eu queria fazer parte do Parquet, só tenho amigos no Parquet, mas tudo bem. E eu queria dizer isso. A sociedade rondoniense, com certeza, agradece de maneira geral, plena e irrestrita ao Ministério Público pelo trabalho que tem feito, não só em favor do direito como um todo, mas em favor das pessoas menos favorecidas, porque não se trata de ser acusador, mas promotor de justiça, podendo, inclusive, salvo o melhor juízo, que o Ministério Público propugne pela absolvição daquele que foi indiciado ou que figura como réu no processo. Parabéns ao Ministério Público, parabéns à sociedade brasileira por manter e respeitar uma instituição da qualidade que é o Ministério Público. Muito bem. Uma das instituições de maior prestígio nesse país, com certeza. Né? Aliás, acho que uma das poucas que ainda se mantém de pé, né, professor? Sim, eu tenho uma admiração verdadeira pelo Ministério Público. Eu acho que o trabalho dele tem erros. Claro que tem erros. O Ministério Público comete erros como qualquer instituição humana comete. E alguns são graves. Mas isso não quer dizer que a instituição seja mais falível do que qualquer outra instituição humana. O Antônio Carlos, que está nos acompanhando, diz assim: boa tarde aos amigos dinos, todos estão saltitantes hoje. Estou acompanhando o melhor programa de todos os sábados. Everton, isso foi de propósito esquecer do nosso amigo professor Peixoto? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Foi um lapso ocasional, circunstancial que aconteceu aqui, mas já tudo reposto, já, né? É pura coincidência. É pura coincidência. Boa parte dos eleitores de Porto Velho já decidiram o voto. As sabatinas e o debate tiveram uma grande influência, segundo o telespectador, segundo as pessoas ouvidas pela reportagem. Vamos lá. Chegando na reta final do segundo turno das eleições 2022, além de debates, foram realizadas as sabatinas, onde os candidatos puderam falar com mais tranquilidade sobre os projetos de campanha para o governo, o que ajudou a população nessa decisão importante. Faltando apenas poucos dias para a votação e grande parte do eleitorado em Porto Velho
já decidiu o voto. Olha, lá em casa tá definido, né? Tá definido. Tá difícil? Tá. Com esse debate eu defini, né? Foi definido. A gente lá 4 pessoas, né, na família lá. Você assistiu o debate da SIC TV? Assistimos. Aí, no caso aí, a gente definiu, né? Definiu? A família tá junto. Para mim não existe debate. Quando eu decido é aquele, né? É aquele candidato. A gente vê as propostas de um, propostas de outro, o que é fake news, o que não é. Rondônia teve um grande percentual de abstenções no primeiro turno, o maior do Brasil, com 25%, considerando apenas votos válidos. O especialista acredita que nesse segundo turno, esse percentual diminua. Um número expressivo, né? Significa que 1/4 dos eleitores aptos, quase 1/4 dos eleitores aptos não foram votar no primeiro turno. E com certeza, se esses eleitores comparecerem às urnas no segundo turno, eles podem e vão decidir a eleição. Nós temos acompanhado nas pesquisas, no dia a dia, será uma eleição bem, digamos assim, bem empatada, né? A diferença será mínima para um lado ou para outro. Muito bem, infelizmente nós não temos como comentar a matéria aqui. Lamentavelmente a gente pede para a técnica, que teve tempo até, teve 3 minutos para resolver e não resolveu. Vamos passar para outro assunto, né? Mas, enfim. Mas eu posso frisar uma situação daí, desse assunto, Everton, independentemente da gente não ter ouvido. Eu acho que, de fato, se o porto-velhense, né, principalmente, já tem em quem votar, isso também se deve aos esclarecimentos, às entrevistas, ao debate que aqui na SIC foi o móvel, né? Foi a forma que a casa levou a você, eleitor, a você, eleitora, de ter uma ideia, de saber quem são os candidatos, principalmente aqui, os candidatos nossos a governo. Então, numa eleição tão acirrada, tão parelha, tão equiparada ali, sem dúvida alguma, o papel de comunicação e aquilo que, na essência, se dá como concessão para que se leve a informação bem dada, se leve uma informação fidedigna e se leve uma informação em que haja confiança, sem dúvida alguma, a SIC está de parabéns. O grupo como um todo, seja na rádio, seja na TV, porque não deixou faltar, não foi por falta de entrevistas, de debate, de esclarecimentos que o eleitor de Rondônia, mas especialmente de Porto Velho, não pode ter, não pode reclamar, porque aqui a SIC TV e a Rádio Pareci sempre levaram e fizeram questão de levar ao eleitor rondoniense. Eu ia dizer isso, doutor Joaci, acrescentar um pouco mais. Os candidatos, tanto no primeiro quanto no segundo turno, não têm que se queixar do espaço que tiveram. Todos eles estiveram aqui na nossa casa, tanto, como o senhor disse, da TV como no rádio, não só uma série de entrevistas do noticiário do dia a dia, como depoimentos, como sabatinas, como debates. Então, eles podem alegar qualquer coisa, menos que não se comunicaram com a população, porque aqui, pelo menos, eles tiveram todo o espaço que a gente podia fornecer para que a população saísse dessa campanha esclarecida e pudesse decidir pelo melhor, na opinião dela. E tanto os candidatos que tinham mais, vamos dizer assim, performance eleitoral melhor, como aqueles menos conhecidos, porque foi rigorosamente dado o mesmo tempo, tanto no rádio quanto na TV, para que eles pudessem externar o seu plano de governo, externar aquilo que eles queriam fazer lá no primeiro turno para os candidatos a Senado e governo, e agora no segundo turno aos 2 pretendentes que ficaram para o segundo turno. Eu vou me associar, evidentemente, aos lançamentos anteriores, parabéns, e eu acho que tem uma coisa que não se poderá imputar à SIC TV. Não pode ser imputado à SIC TV. Exatamente por conta da observância, mais do que legal, na minha maneira de ver. Ela é conceitual. O procedimento, eu acho, Everton, é um elogio que eu faço à casa em que eu trabalho. Não é porque a casa que eu trabalho, não, porque se eu fosse eu ficava quieto. Quando eu não posso falar bem, eu fico quieto. Agora, eu falo bem porque não nasceu da imposição legal. Existe a imposição legal de tratamento equânime.
sem dúvida nenhuma. Só que isto ficou aquém do comportamento natural da equipe. E é isso que nos dá orgulho. Se qualquer dos candidatos, ou ambos, ou nenhum, sei lá, não soube fazer bom uso do tempo, isto não é, de fato, nenhuma responsabilidade do grupo de comunicação. Eu percebi, porque observei com muito cuidado, e eu falo muito, mas eu presto mais atenção do que falo. Eu prestei atenção em como se desenrolou o que se fez aqui. Equanimidade, tratamento de parelha. Foi feito um tratamento que foi equânime e que oportunizou a qualquer dos candidatos no primeiro e no segundo turno, que eu desafio alguém a trazer evidência contrária, que respeito, mas combaterei, eu combaterei, porque as evidências são de que este palco foi palco da essência da democracia, que não é nem o A, nem o B, nem a esquerda, nem a direita, é a lisura no tratamento do candidato. Lisura é muito mais do que obrigação legal. Lisura é comportamento espiritual no sentido do comportamento das pessoas. É isso que nós precisamos. E, Everton, sem puxação de saco sua, porque nem você precisa... Eu até dispenso. Nem eu faço. Eu até dispenso. Eu também não quero saber muito. Então tá, então vamos mudar de assunto. Então, Bastião, esquece. Eu acho que até é bom dizer, agradeço ao professor Peixoto pelo registro feito com relação à postura que a gente adotou aqui, muito também com a ajuda do Dr. Joacir Loura Júnior, que a todo instante era consultado a respeito de posturas que deveríamos adotar, poderíamos adotar. Agora, não é fácil, não, você trabalhar dentro das 4 linhas da democracia, né? da legislação. Porque a gente recebia pressão a todo instante. Por exemplo, apoiadores de candidatos querendo vir aqui dar entrevista no rádio, na televisão, e, obviamente, para pedir voto para o seu candidato. E não só aqui na capital, mas também nas rádios do interior e nas emissoras de TV do interior. De lado a lado. E a gente tinha que segurar e fazer a pessoa entender que aquilo ali poderia causar problemas para o candidato dele ou dela, ou para a própria emissora. Pessoas que vinham nos solicitar, apoiadores, dirigentes partidários, para que a gente trouxesse aqui terceiros que estavam acabando de fechar apoio para A ou para B, dos dois lados. E a gente tinha que dizer não. E algumas vezes ficavam de beiço. Porque se nós queremos jogar com as armas da legislação, nem sempre o outro lado quer. Nem sempre os participantes ativos do processo querem jogar dentro das 4 linhas da legislação. E na maioria das vezes, graças a Deus, nós fomos compreendidos. Em algumas vezes nem tanto, mas lixe-se. Nós temos que jogar o jogo do jeito que ele tem que ser jogado. O jogo tem regras. Agora, se determinado cidadão que está lá como candidato não quer seguir as regras, ele nem ganhou a eleição, mas ainda não quer seguir as regras, imagine quando ganhar. Quando estiver lá na Câmara dos Deputados, quando estiver no Senado, quando estiver na Assembleia Legislativa, imagine como não será se o cara já não quer seguir as regras do jogo na campanha. Então, só para complementar a fala do professor Peixoto, lamentavelmente não é tão simples assim, professor, a gente querer agir de forma democrática, lisa, isenta, límpida. Não é tão simples assim, porque a gente recebe muitas pressões, algumas insinuações, inclusive, e que a gente tem que se manter firme para justamente não é nem só por causa que a legislação diz não, é porque nós temos que ser isonômicos, nós temos que tratar os dois de forma igual, porque isso nos satisfaz. Não é só para satisfazer o que diz a lei, não. A lei vem depois. Muito antes da lei vem os nossos princípios.
A hora que eu vou pender para um lado ou para o outro lado é na hora de votar, lá na cabine de votação. Lá sim eu vou escolher. Mas aqui, antes disso, nós precisamos ser isentos, porque nós temos uma legião de telespectadores, de ouvintes, que pensam de um jeito, pensam do outro. E nós temos que respeitar cada um que está aí nos acompanhando. Então é isso. Opiniões aí é outra coisa. E opinião é opinião. Mas e aí cada um tem a sua opinião. Agora a emissora não necessariamente comunga com as opiniões que muitas vezes são dadas aqui. Mas isso também é democracia. Perfeito, doutor Irã? Perfeito. Eu acompanhei o debate. O primeiro debate eu estava aqui presencial. O segundo debate eu acompanhei de longe. Mas acompanhei. Mas eu quero parabenizar a SIC TV pelos seus princípios éticos e morais, né? Aqui, quem entrar aqui com conversa fiada, que existe alguma coisa combinada, está amarrando o navio em porto errado. Porque eu sei da sua lisura, da sua ética e do seu caráter. E do fruto que o senhor gerou, que é o Marlon. Bom, mas parabéns a todos os colaboradores da SIC TV. Mas um especial, Meire Santos. Ela soube conduzir o debate, inclusive puxar a orelha quando a pessoa tentou sair da... Ela foi macho quando precisou. Foi. É o que está faltando aqui nessa mesa, macho. Everton, tem muita gente saltitante aqui nessa mesa, e pouco macho. Eu estou pretendendo um aumento, né? Então eu preciso também sublinhar aquilo que você já disse, e o doutor Irã, mas o Marlon, né? A preocupação do Marlon, ela é realmente de um aplauso, porque as consultorias jurídicas, como você disse, não se faz nada aqui a equipe sem uma busca, sem dizer de fato, sem procurar saber se está fazendo da forma correta. E sempre o Marlon teve essa preocupação de não deixar brecha para que um lado, né, ou quem se sentisse prejudicado pudesse reclamar, mas, sobretudo, sentisse na obrigação de entregar de forma igualitária o espaço na TV, o espaço no rádio. Então, Marlon acho que representa, tem toda uma equipe por trás, de fato, Meire Santos, todo mundo da operação, de produção, repórteres, enfim, mas o Marlon aqui é uma pessoa que, de fato, a gente precisa aplaudir, porque é um menino que tem me ensinado muito com a convivência com ele, sempre muito, muito racional, sempre muito proporcional, né, e naquilo que faz e sempre visando o ganho maior que é da população em levar de forma equânime, de forma isonômica, a informação eleitoral. Muito bem. Agora tem uma super dica para você que quer adquirir o seu veículo. Presta atenção aí, gente. A Revemar é um grupo consolidado no mercado há 40 anos, com as marcas Citroën e Peugeot, trazendo veículos com preço e nota fiscal de fábrica. Confere só. Gente, é o seguinte, aqui na Rua da Beira, em frente ao Atacadão, subesquina com a Pau Ferro, você encontra Grupo Revemar, há mais de 40 anos no mercado e aqui em Porto Velho, trabalhando com Citroën e Peugeot. Deixe de esquentar a cabeça procurando bom negócio, porque o endereço certo é aqui, ó, na Revemar. Eu estou aqui com o Cristiano, que vai falar de condições incríveis, especiais. Que condição é essa? Conta pra gente, Cristiano. Só um grupo consolidado no mercado, com 40 anos de mercado, com mais de 80 concessionárias, pode trazer para vocês o seguinte: veículos com preço de nota fiscal de fábrica. Tá aqui, Regiane, mostra para eles aí. Nota fiscal de fábrica, para você aproveitar, adquirir o seu veículo com precinho especial, condição de pagamento facilitado, o que é melhor. Pós-venda, o melhor do Brasil, né? Regiane, não basta vender. E depois? Então, um grupo com 40 anos no mercado tem a preocupação de quê? Fornecer peças, profissionais qualificados, treinados na montadora. Então, pessoal, só a Revemar vai te proporcionar uma venda e um pós-venda com tranquilidade, com transparência, com segurança. Só a Revemar vai proporcionar para você o melhor negócio. Não perde seu tempo por aí. Vem para cá, vem fechar negócio com a gente. Viu só? O Cristiano e toda a equipe espera por você. Antes de fechar negócio, vem com o Cristiano que você vai entender do que eu tô falando. Grupo Revemar esperando por você. Vem para cá, vem aproveitar.
café. Ó, de volta, gente. Revemar. O endereço certo é aqui, na Rua da Beira, 7520, no Jardim Eldorado. O telefone lá da Revemar é o 2181-1300. Repito, tá aí na tela, ó. 2181-1300 é o telefone da Revemar, tá? Se a Justiça Eleitoral ver esse número aqui, já vai ter problema. Deixa eu usar a sessão Beni, Everton. Antes, Sérgio, o Rizomar de Souza. Parabéns pelo programa, meu amigo Everton Leone. Um abraço para todos, menos para o professor. Eu não quero abraço, não, rapaz. Rizomar de Souza. Grande Rizomar. O professor, ele excluiu o senhor do abraço. Eu não quero abraço desse cara, não. Quem que diz que eu quero abraço? Eu preciso de abraço de nada, rapaz. Você está rebelde. O senhor não está saltitante, professor? Não, não tô aqui, não tem ninguém saltitante, não, viu, meu amigo? Eu não quero dar abraço ao professor. Problema seu. Perdeu. Ora. Perdeu, vagabundo. Receba. Eu falo igual que eu falo lá na comunidade aí. Tô falando pra tu. Não, ele é demais. Não, ó, sessão Beni Andrade. Quero mandar um abraço para nossa telespectadora Maria Eduarda e do seu filho Luiz Otávio, de 7 anos, tá nos acompanhando. E também para o queridíssimo amigo, doutor Ariotti, professor, ex-reitor da Unir, um parceirão. Estou com saudade, ele está nos acompanhando, estou com saudade dos cafés da manhã, onde o Ariotti sumiu desde a pandemia. Volta, Ari, volta. O Euderlei Medeiros está nos acompanhando, nos prestigiando. Grande abraço para o Euderlei. Obrigado, Euderlei, por estar com a gente aí no Coab Floresta, terceira etapa, assistindo a gente como sempre. Aliás, o Euderlei acompanha toda a nossa programação, não só da SIC TV, mas da Rádio Parecis também. Gente, olha, eu comentei essa semana aqui, aliás, não só eu comentei, é a conversa geral. Nós já tivemos 2 pesquisas da Real Time Big Data que trouxeram os 2 candidatos rigorosamente empatados. A segunda pesquisa, até o candidato Marcos Rocha ficou um ponto à frente, mas dentro da margem de erro, um ponto pode ser um ponto para frente, um ponto para trás, porque está dentro da margem de erro. Aí, logo depois, a pesquisa do IPEC, o antigo Ibope, trouxe também rigorosamente empatado, 50-50 dos votos válidos. A Big Data deu isso e o IPEC deu isso também. E eu nunca tinha visto coisa igual. Se eles erraram juntos. Porque a gente sempre tem que colocar pesquisa hoje, está todo mundo sempre desconfiado, né? Mas, de qualquer maneira, quando eles trazem, 2 empresas trazem 2 pesquisas rigorosamente iguais, e essa semana o prefeito Hildon Chaves esteve conosco e disse, olha, eu nunca vi coisa igual. Estou falando de Rondônia, tá, gente? Nunca vi coisa igual. Encomendei uma pesquisa e deu pau a pau também. Então, gente, que eleição que nós teremos amanhã vai ser uma eleição... Olha, será como é que estão dormindo os candidatos, hein, professor Peixoto? Eu acho que eles não devem estar dormindo muito, não. Na verdade, você tem toda a razão, há uma paridade muito grande dos candidatos. Em nível estadual, com certeza, em nível federal também, há uma proximidade muito grande. E essa proximidade ela está espelhando, na minha maneira de ver, de fato, o impulso eleitoral, vou chamar assim, com perdão da expressão inapropriada, mas o moto eleitoral. Eu acho que ela realmente está representando essa proximidade, né? Até por causa das propostas ou não propostas. Isso também me deixa preocupado. Hein, professor? O que a gente tem que analisar também,
por que poderia, são várias causas, mas uma delas, os dois professam a mesma crença política. Não há um confronto ideológico, ou seja, um grupo não se separa do outro ideologicamente, e aí os dois estão caminhando na mesma direção. Então fica difícil para o eleitor, ele vai ter que se apegar a um detalhe, a uma diferença de programa, a um erro que se cometeu, a um acerto daquele outro, e isso que vai decidir a eleição. Perfeito. Estamos a horas do início do pleito. A gente não pode considerar o pleito como um evento distante no tempo. Nós estamos a horas do início do pleito. A decisão se afunila e entra numa janela de decisão extremamente apertada. E eu acho, até sociologicamente, eu acho interessante estudar o que está acontecendo. Para mim, por exemplo, como estudioso disso, de comportamento humano, é curioso e eu quero saber os detalhes que eu vou acompanhar ao longo do tempo. A partir de amanhã, depois, haverá um conjunto de desdobramento do que acontecer amanhã mesmo, do ponto de vista do quantitativo de votos. Vai merecer um estudo, o senhor tem toda a razão. Significados. É importante anotar, professor, também que, independente do que o calendário eleitoral veda, por exemplo, desde quinta-feira não se pode mais fazer reuniões públicas. Ontem foi o último dia para veiculação da propaganda de rádio e TV, mas hoje ainda é possível fazer as carreatas, né? Que é o último contato que o candidato tem com os eleitores, né? E as carreatas não deixam de ser uma forma pública de se fazer, né? Ter o contato com o eleitor. E, de fato, a única coisa que eu posso falar, diante de toda essa incerteza, é que quem vai ser o governador de Rondônia será o Marcos R. É uma grande chance. Marcos R. Né? Isso a gente tem uma certeza, gente. Eu acho. Boa, gostei de ver. Eu gostei disso, hein? A mãe de Ná. Então, Joci, pode hoje rodar carro de som por aí? Pois é, carro de som, sem que haja... Carro de som, desde a eleição de 2018, carro de som sozinho não pode mais andar. Aquele carro de som, aquela moto, aquela... Não, mas com motorista. Bicicleta. Não. Sozinho que eu não acredito que ele fez essa pergunta. Eu quero dizer, não é o carro do Elon Musk, né, que anda sozinho. Obviamente, drone pode, drone. Todos têm motorista, mas sozinho, o que eu quero dizer é sem o candidato estar presente ou sem um apoiador. Isso não pode. Especificamente hoje, a legislação ela permite que haja as carreatas, né, que é a última. E aí o carro de som junto? O carro de som junto. Acho que nesse caso até um trio elétrico pode ir junto, né, para fazer a divulgação dos jingles e o candidato falar com a população. Pois é, que estão me informando aqui que tem carros de som rodando na cidade carro de som andando, obviamente, com um motorista, mas sem candidato ou sem apoiador, sozinho fazendo a propaganda, isso é negado, isso não é permitido já desde 2018. Não é porque hoje é sábado, não, mas já não é permitido desde a eleição de 2018 que assim seja. Carro de som só pode ser feito com alguns apoiadores em algum evento, pit stop, carreata, passeata, motociata, enfim, desde que o candidato esteja ou apoiadores estejam. Hoje não é mais permitido carro de som ficar andando sozinho. Depois dos comerciais, eu tenho um recado de um telespectador para o professor Jorge Peixoto. Vou deixar no ar. Então a gente vai para o intervalo agora e voltamos logo com a sequência do Papo de Redação. Segundo o TRE de Rondônia, quase 25% dos eleitores no estado não votaram no primeiro turno. Lia Maria Lopes, diretora-geral do TRE de Rondônia, esclarece que é possível votar no segundo pleito, mesmo não tendo comparecido no primeiro. Infelizmente, houve uma grande abstenção, ou seja, a cada 4 eleitores, um não compareceu para votar. Significa que quase 25% dos eleitores em Rondônia não votaram no primeiro turno. Mas você
pode mudar essa situação. Compareça para votar no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. O TRE de Rondônia orienta que quem não compareceu no primeiro turno deve consultar com antecedência o local de votação para evitar contratempos no dia 30. A consulta está disponível nos canais do TRE de Rondônia e no aplicativo e-Título. O eleitor também pode tirar dúvidas eleitorais no WhatsApp, chatbot e ainda no telefone 148, a central de atendimento ao eleitor do TRE de Rondônia. Importante esclarecer que mesmo quem não votou no primeiro turno pode sim e deve votar no segundo turno. Não deixe de votar. Seu voto é importante para o país. A Justiça Eleitoral de Rondônia espera por você. Em caso de nova ausência, o eleitor deve apresentar 2 requerimentos de justificativa, sendo um para cada turno. Quem solicitou transferência temporária de sessão eleitoral para um município diferente do seu domicílio de origem, mas não puder estar no novo local no dia da votação, também deve justificar a ausência. A ausência pode ser justificada pelo aplicativo e-Título ou em qualquer sessão eleitoral do município em que se encontrar. E a gente está de volta aqui com o nosso papo de redação, abraçando a cada um de vocês que nos acompanha, que nos prestigia. O nosso muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. A Paizinha, minha querida amiga Paizinha, lá do Tacacá da Kombi, está mandando um beijo para cada um de nós aqui. E cada um de nós agradece, tá bom, Paizinha? Muito obrigado pela companhia. O Edgar Francisco diz assim: boa tarde, Dinos. Estamos ligados aqui. Edgar e Cida. Fala pro Beni voltar logo, senão o professor vai infartar de saudades. Vou mesmo, cara. É isso mesmo, professor? Tem saudade daquele velho chato. Falar em professor, olha o que o Oséias Braz Odorico, nosso telespectador, está dizendo. Eu não entendi direito o que ele quis dizer, professor. Diz assim: boa tarde, Sérgio. E boa tarde a cada um dos dinos. Sérgio, essa semana um ouvinte da Rádio Parecis disse que você ia levar uma toalha na segunda-feira para enxugar as lágrimas. Mas tenho absoluta certeza de que quem vai levar essa toalha é o professor Jorge Peixoto. O que ele quis dizer? Eu não entendi, professor. Eu não sei, a pessoa tem problema e fica falando as coisas assim, solta. Eu não sei, o que você tem, filho? Você tem algum problema de fetiche com toalha, alguma coisa assim? Deve ser. A pessoa... Sérgio, eu vou uma toalha daquela grande, fofa pra ti. O senhor não consegue responder para o telespectador com gentileza? Eu só respondo quando a pessoa fala alguma coisa com o mínimo de sentido. A pessoa está falando que eu quero uma toalha, meu filho? O senhor não entendeu, mas eu entendi o que eu tenho toalha em casa. Se eu quiser chorar, eu vou para casa chorar. Não preciso pedir nada para você, não. Que falta. Ele disse que o senhor vai trazer uma toalha segunda-feira. Obrigado, um abraço. Segunda-feira a gente se vê. Bem, então é o seguinte, nós vamos ter uma eleição aqui no estado, uma eleição apertada, certamente. A gente percebe pela pesquisa que foi divulgada em Porto Velho, há uma prevalência, uma preferência ao nome do governador Marcos Rocha. No interior do estado, as coisas se invertem. Aí é o Marcos Rogério no interior, Marcos Rocha na capital, enfim. Então, essa aí é o quadro, é o desenho que nós temos da eleição aqui no estado de Rondônia. Agora, qualquer prognóstico é arriscado fazer, né, professor? Eu acho que sim. Se a gente parar para analisar o seguinte, o quantitativo absoluto de eleitores capital versus interior, independente da região, a capital tem um peso numérico maior. Esse peso numérico tem que ser considerado. E a disputa, eu acho, e aí não tem mérito, nem demérito para nenhum candidato, claro. Mas a disputa será exatamente pelos votos da capital. Acho que a capital será o ponto de desempate, o nogórdio, né, o ponto de desenlace dessa campanha. E é bom a gente dizer, porque alguém pode dizer, então o Marcos Rocha já ganhou. Não. Não é tão simples assim. Por quê? No primeiro turno, em que pese o candidato Marcos Rocha ter tido
um belo desempenho na capital, e também no interior, é bom que se diga, não é? O Marcos Rogério, que se esperava que iria bem no interior e não tão bem na capital, ele acabou sendo o segundo mais votado na capital. 39 a 21. Ele fez bem mais votos que o candidato Léo Moraes. Verdade. Então ele compensou Exato. O sucesso da votação do Marcos Rogério no interior foi compensada pelo Marcos Rogério com o sucesso de votação na capital do estado. Perfeito. Não há um Porque vencedor. se imaginava assim, olhando à distância, sem uma maior observação às pesquisas, e até porque as pesquisas hoje em dia não dá para a gente acreditar muito, mas que o Léo Moraes seria o segundo mais votado na capital. E o Marcos Rogério ficaria em terceiro lá atrás. E não foi isso. Não foi. Né? Aí talvez tenha também a força do 22, perfeito, né, Ira? Tem ajudado um pouco também, né? Eu acho que o 22 aí... Chega um pouquinho mais perto do microfone. Eu acho que o 22 pesa um pouquinho, né? Porque aqui o colégio eleitoral daqui é mais de 60%, né? 22. Quase 70%. Quase 70%. Então... Embora seja neutralizado isso um pouco, porque todo mundo sabe que Marcos Rocha é também Bolsonaro, né? É bom que se diga. Pois é. Então dá uma equiparada, embora o sucesso do Marcos Rogério no primeiro turno, a gente observou, veio daí. Né? Ele conseguiu superar o Léo Moraes em Porto Velho, porque o eleitor ele se dividiu entre os dois bolsonaristas, aqui na capital. Né? Ele eliminou a possibilidade do Léo, mesmo com alguma identificação com o Léo, muitas vezes, e eu tenho exemplos bem claros disso, mas o eleitor pensou, eu vou votar em quem for Bolsonaro. E aí se dividiu entre Marcos Rocha e Marcos Rogério. Sua análise é perfeita. Eu acho, professor Everson, que o raciocínio de que a capital vai decidir, ou pode decidir, tende a decidir a eleição, é correto. Até porque os dois candidatos nesse segundo turno deram uma concentrada forte em Porto Velho. O Marcos Rogério, inclusive hoje, no último evento da campanha, o governador fez uma carreata muito grande e o Marcos Rogério fez outra, muito grande também. Os dois estão tentando cooptar Porto Velho para o seu lado. O próprio resultado de paridade muito grande entre os dois candidatos leva a depreender que a capital é compensada pelo interior e vice-versa. Isso. Aí sim, aí eu concordo. Óbvia. Então, por isso que eu acho que essa eleição se decide como num todo e não na capital. Eu acho que essa eleição como é voto a voto, um votinho lá de São Francisco do Guaporé decide a eleição. Perfeito. Também não se pode abrir mão de nada, porque cada candidato tem os seus puxadores de voto, os seus cabos eleitorais, melhor dizendo, em cada cidade, e está todo mundo agora correndo atrás daquele votinho lá na última esquina que pode, quem sabe, fazer valer a eleição. Eu vi uma vez uma história do Amauri, o Amauri, irmão do João da Muleta, lá de Jaru. O Amauri perdeu uma eleição para deputado federal por meia dúzia de votos, mas rigorosamente meia dúzia de votos, não é força de expressão. E ele disse que ele lembrou que ele estava fazendo uma campanha lá em Jaru, ou não sei aonde, e disse que já estava um pouco tarde e ele estava cansado. E ele estava andando numa rua pedindo votos. Aí ele olhou assim para o relógio, viu que estava cansado e podia ter ido até o final da rua e disse, eu não vou. Vou para casa porque eu estou cansado demais. Não vou. E aí ele chegou à conclusão que se ele fosse até o final da rua, ele certamente teria conseguido conquistar aquela meia dúzia de votos que faltou para ele. Então, é aquela coisa, todo voto é importante e não se pode subestimar, porque aquele votinho pode fazer falta. E para agregar, eu acho que aquilo que tudo já foi falado, há um fator aí que é de extrema importância e que os candidatos têm que buscar a consciência desses eleitores, aqueles que não foram votar no primeiro turno, que é a abstenção. Então, a gente tem em torno aí de 26%, 25%, 26%. 24,6%. Pois é, 25% de quem não foi votar,
E certamente esses votos poderão fazer a diferença agora, haja vista que nenhum desses eleitores deixou claro qual seria a sua tendência. Então, vamos dizer assim, é uma probabilidade que está em aberto esses eleitores e não só a possibilidade de ir para um lado ou para o outro, porque agora, na verdade, um voto vale 2. Porque quando eu tenho alguém que vota em determinado candidato, ele deixa automaticamente de votar no outro. E aí um voto tem um peso de 2 aqui para, vamos dizer, para uma ciência política. Né? 1 em cada 4 rondonenses não foi às urnas no dia do primeiro turno. 1 em cada 4, é muita gente. A gente chama isso de imponderabilidade. É um grau de imponderabilidade muito maior do que na eleição do primeiro turno. É verdade. Isso que o doutor José acabou de trazer é exatamente a descrição da origem da imponderabilidade. Por que o voto em branco, o voto nulo, a abstenção, eles têm um impacto imenso sobre o resultado numérico. É verdade. Falando nisso, olha só aqui, ó. Mais de 1.200.000 eleitores estão aptos a votar em Rondônia. A expectativa é que o número de abstenções seja menor do que a abstenção do primeiro turno. Será? Vamos ver. Vamos ver. Essa é a retranca número 9, por favor. O segundo turno das eleições se encerram no domingo, dia 30. E o pleito deste ano é um dos mais acirrados da história, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional, onde as pesquisas mostram que detalhes podem definir este segundo turno. Em Rondônia, mais de 1.200.000 pessoas estão aptas a votarem, onde o maior banco eleitoral é Porto Velho, com cerca de 350.000 eleitores. Outro fator importante das eleições é o número de pessoas que se abstiveram no primeiro turno, um fator que chega a 24,66%, uma estimativa que chega a 303.000 pessoas. Este especialista fala sobre as abstenções do eleitorado rondoniense. Historicamente, o número de pessoas que não comparecem às urnas em Rondônia oscila entre 1/5 a 1/4 do universo dos eleitores, ou seja, entre 20% e 25%. Nas últimas eleições, nós tivemos um número na casa de 24% dos eleitores que não votaram. É um número expressivo, é um número significativo, é um número de eleitores que pode, por exemplo, alterar absolutamente o cenário eleitoral. Para o advogado, este fator merece pesquisas mais aprofundadas. Isso pode se dar a vários problemas. Um deles, a logística, a falta de transporte e os eleitores desmotivados a participar do pleito. O especialista ainda alerta que os votos brancos e nulos também podem ser decisivos. São eleições bem acirradas, tanto no estado de Rondônia quanto no âmbito nacional. Nós temos eleições ali, pelo menos as pesquisas indicam, de candidatos com votações muito próximas. E, obviamente, nesse momento, tudo influi. São diferenças muito pequenas entre os candidatos, entre o número de eleitores que acreditam naqueles candidatos e que deposita seu voto neles, e qualquer variação numérica no percurso aí pode levar a eleição para um lado ou para o outro. Em uma eleição tão disputada, há quem diga que o pleito não será tão tranquilo. Não, acho que não vai ser tranquila. As pessoas estão com os ânimos muito alterados. Bom, eu acho que não, né? As pessoas ultimamente andam polarizando, né? Se posicionando de um lado e de outro, a favor de um candidato ou de outro, e acaba que isso influencia na hora da votação, né? Muito bem. Eu acredito que a eleição vai ser tranquila, assim. Eu não vejo nenhuma dificuldade de a gente ter uma eleição em razão da polarização que existe. Nós sabemos que vai ser complicada. No primeiro turno, que nós tínhamos lá milhares e milhares de candidatos pelo Brasil inteiro, nós tivemos uma eleição tranquila, sem maiores problemas, com facções políticas das mais diversas,
tivemos até poucos problemas. Agora, evidentemente que a preocupação é com o que a gente não vê. Né, Ira? O que a gente vê... Chega um pouquinho mais próximo. Verdade. Em Brasília, por exemplo, ontem, eu fiquei lá o dia inteiro, né? Eu vi os dois grupos, né? Eu não vi nenhuma desavença, um de um lado, outro de outro, né? Tanto do 13 como o 22, estavam se entendendo. Não vi briga, não vi nenhuma confusão. Então, lógico, evidente, os ânimos estão exacerbados, que todo mundo quer ganhar, né? Mas só vai ter um ganhador, não pode ter dois. Verdade. Everton... Opa, desculpa. E eu acho o seguinte, nós temos que, domingo, exercer nossa cidadania, mas com amor, fraternidade, né? Nada de briga, nada disso aí não traz nenhum benefício para ninguém. Os dois perdem. Então, são obrigadores quando dois querem. Então, eu acho que nós temos que sair de casa com aquele espírito fraternal, cheio de harmonia e saltitante. O Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com sua família. Confere só. Ué, quem será? É a entrega, pai. São as compras do Irmãos Gonçalves. Mas quando você foi ao supermercado? Agora a gente não precisa mais ir até o supermercado, mãe. O Irmãos Gonçalves vem até a gente. Olá, onde é que posso deixar as compras? Pode deixar aqui mesmo, obrigada. Obrigado a você. Comprar online pelo site? Que legal, mostra pra gente como faz. É só acessar www.irmãosgonçalves.com.br sem acentos e fazer as compras online. E está cheio de ofertas. É bem fácil e seguro. É só adicionar os produtos no carrinho e quando selecionar tudo o que precisa, ir em finalizar a compra e pagar. Tudo online e as compras chegam aqui em casa. Ou eu posso retirar na loja. Ah, gostei. Aí eu também. O Irmãos Gonçalves é um barato mesmo. Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br sem acentos. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Não falei? Irmãos Gonçalves, sempre fazendo o melhor para você. Joaci. Pois é, eu até peço desculpa, eu estava de cabeça baixa aqui, vendo os índices daqui, os dados do primeiro turno. E se a gente fizer uma conta aqui, grosseira, claro, né? Mas juntando os nulos, os votos em branco e a abstenção, aqui no estado de Rondônia a gente tem em torno de 28%, não é isso, Serginho? É por aí. 28%, quase um terço, digamos assim, mais de um quarto da população rondoniense não escolheu em quem votar para governo ou para qualquer outro candidato. E que neste momento, para o segundo turno, pode fazer a diferença total. São votos que ninguém sabe para onde que vai. E pode haver uma diferença exatamente agora no segundo turno. Uma surpresa, inclusive. Existe um carreamento de votos que foi presente no primeiro turno por causa dos deputados estaduais, por causa dos deputados federais. Esse carreamento lateral, ele agora não tem. Então, é preciso incentivar mais ainda o comparecimento do eleitor às urnas, para que esse percentual não se verifique, para que ele não aconteça. Ele é ruim para todo mundo. E que não aumente, né, professor? Mas principalmente pode aumentar, isso. Sérgio. Infelizmente, não pode. A gente não pode ser tolo a ponto de olhar agora, o muro. Pois se a gente tivesse condições, talvez o próprio Marcos possa ver, na eleição passada, Marcos, qual é que foi a diferença que nós tivemos de pessoas que não compareceram às urnas para votar? Primeiro turno, segundo turno. Vamos ver se a gente tem essa informação para a gente começar, a partir daí, a discutir essa questão. É verdade, né? Tem razão. Botar o pé no chão. O Fernando de Ji-Paraná, que está nos assistindo, muito obrigado, Fernando, pelo carinho da audiência. Aqui, pastor Rubens Mesquita. Eu e meu filhão Lael estamos ligadinhos no papo de redação. Vocês são top, está dizendo legal. Aqui o pastor Rubens Mesquita. Ele, o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Boa tarde, Dinos. Vocês são o máximo. Admiro muito o programa de vocês. Não perco um. Só quando eu estou para chácara. Aí eu perco.
é o José Pereira, que nos assiste. Muito obrigado. Boa tarde, Everton. Quero saber por que o professor está tão quieto hoje. É o Jaques que está fazendo essa pergunta. Professor... Eu estou incomodando o Jaques, é? Por que o senhor está tão quieto? O Jaques está incomodado comigo. Ó! Pronto, já não estou parado, tá bom, Jaques? Não, olha o jeito que ele trata o telespectador. Mas é difícil. Aí é difícil. O Jaques, se eu estou fazendo alguma coisa, o Jaques reclama. Se eu estou quieto, o Jaques reclama. Eu não sei o que tu quer, Jaques. Não é o Jaques. É quem? Todos. Todos não, só o Jaques. Qual é a conclusão, professor? Olha só, pensa comigo, devagarinho, tá? Eu sei que o senhor tem dificuldade de cognição, mas vamos lá. Se o senhor está quietinho, o telespectador se incomoda. Se o senhor está agitadinho, o telespectador se incomoda. Ou seja, o telespectador não lhe suporta, professor. Essa é a explicação, professor. Deu para entender agora? Eu só queria dizer, Jaques, que essa ojeriza natural é mútua. Você compreendeu? Pronto. Bom, e a eleição nacional, hein? Antes disso, vou ficar aqui pelo Estado ainda. O Joaci, nós temos eleição em Vilhena também, isso. Amanhã. Também. E, aliás, temos uma bela audiência lá em Vilhena, é bom que se diga. Verdade, os eleitores de Vilhena, eles terão 3 candidatos que eles escolherão no domingo, né? O governador, o prefeito, governador e presidente. E a eleição está muito parelha. São 2 candidatos que, bem pouco tempo atrás, eram também candidatos a deputado federal. Rosani Donadon, do PSD, partido do ex-senador Expedito, e delegado federal Flori, do Podemos, partido do deputado federal Léo Moraes. E lá está muito parelha, ambos tiveram em torno de 15 mil votos para deputado federal. E também é uma eleição em que há aí, vamos dizer assim, pode vir para um lado ou para o outro em relação a tudo que pode acontecer. Agora, dessa eleição, uma situação que de fato, assim, acho que foge até a questão da própria eleição em si, é que o esposo da Rosani, o Melk Donadon, essa semana ele mesmo insistindo em fazer campanha, já estava acometido de uma tosse, enfim, dos pulmões, e teve que vir para Porto Velho, num balão de oxigênio, com 40% dos pulmões, ao que parece, com uma pneumonia, decorrência ainda da Covid, que ele ficou bem mal, né? Então, melhoras aí para o ex-prefeito Melk Donadon. Melhoras para o Melk. Eu quero ainda falar sobre Vilhena, doutor Joaci, só para lembrar que o TRE ontem, por unanimidade, por 7-0, liberou a candidatura do delegado Flori, que a coligação adversária estava tentando contestar. Qual era a acusação? Era a ilegalidade de documentação, se não me engano. Eu não tenho certeza. Era não a apresentação da documentação correta, mas diga-se de passagem, ainda há isso eu até compartilhei com o Everton, ainda há que eu ia chegar. uma ação de investigação judicial eleitoral, e aqui eu não faço parte, apesar de todo mundo saber essa questão de Vilhena, fui o advogado que, né, vamos dizer assim, caçou o prefeito lá, mas hoje eu não advogo, não tenho qualquer participação nas eleições suplementares. Mas há uma acusação da coligação da Rosani de que o delegado federal estaria utilizando a casa a qual ele mora, que é da Polícia Federal, informou no seu registro de candidatura como comitê de campanha. E, em tese, isso pode configurar, de fato, uma conduta vedada ou até um abuso do poder político. E a coligação, então, levou essa reclamação à juíza. Poucas horas depois, a juíza rechaçou e deu um pito, né, na coligação, e indeferiu não só a liminar, como indeferiu também a própria ação em si. E aí, fazendo escola, o senhor Alexandre de Moraes, porque a decisão da juíza, com todo respeito, foi mutatis mutandi, exatamente igual à do Alexandre de Moraes. Ele, no mínimo, se ela fosse indeferir a liminar, tudo bem, mas pelo menos investigar, acho que não faz mal para ninguém. Certamente vão recorrer para o TRE Rondônia. Deixa eu pegar um gancho aqui rapidinho para não deixar a informação fora.
Já no caso do ex-prefeito de Ariquemes, Tiago Flores, a eleição dele estava sendo contestada pelo Podemos aqui no TRE. E o julgamento foi na quinta-feira, se não me engano, e também beneficiou o Tiago Flores quarta-feira, 7-0. Então, aqueles quase 24 mil eleitores do Tiago Flores podem ficar tranquilos. Ele está confirmado como deputado federal de Rondônia. Pode recorrer o partido? Sim, pode. Pode recorrer o partido, certamente vai recorrer. E o TRE, que, penso eu, vai determinar o processamento da ação para haver uma investigação, porque, de fato, também, ao que parece, foi apreendido um veículo da Prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Trânsito, também, ao que parece, sendo utilizado em prol da campanha, porque o prefeito atual de lá... A campanha de quem? Do delegado Flori, porque o prefeito que está lá é correligionário do Flori, é do Podemos. Não, mas no Flori é outra... Eu estou falando do Tiago Flores. Já voltamos para Vilhena. Né? Do Tiago Flores também, eu estava lá com ele, acompanhei, enfim, ele está muito tranquilo. Sempre disse ao Tiago que não mudaria o resultado das eleições. A tese era muito do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista... A Justiça Eleitoral teria que reconhecer que a resolução dela não vale. Então, acho que dificilmente isso vai acontecer. Né? Olha aqui, ó, o Marcos, da produção do nosso programa, está informando. Agora sim, anotem aí, para a gente poder chegar a conclusões. Agora sim, a gente pode até falar sobre isso. As abstenções no primeiro turno, na eleição de 2018, foram de 22,31%. Perfeito? E as abstenções no segundo turno subiram para 24,96%. Então, praticamente 25%. Praticamente 2%. Primeiro e segundo turno. Primeiro e segundo turno de 2018. Isso. Agora nós estamos com 22,31%. Subiu para 24,96%. Se fosse seguir esse raciocínio, mesma proporção, ao invés de 24,5%, nós teríamos 26%, quase 27% de abstenção. O problema é que é típico. Eu não sei, eu estou percebendo que a frequência, a gente chama de frequência, a frequência de percentuais de abstenção, ela está se tornando típica. Porque ela aconteceu na casa dos 20 e poucos por cento 2 vezes em 2018 e agora no primeiro turno 20 e poucos por cento de novo. Então eu tenho uma certa tipicidade. Mas isso é no Brasil inteiro, professor. Isso pois no Brasil inteiro também. É um fenômeno, global. Podemos dizer natural. Sim. Né? Mas o professor tocou, Everton, num ponto que eu acho que é fundamental, uma palavra que o senhor gosta de usar muito, fulcral. Fulcral. Né? Desse pensamento, até vamos dizer, pelo viés da ciência política, é de que o eleitor ele vai votar no primeiro turno muito empenhado naquele fisiologismo, naquela empolgação de eleger o deputado dele. É o arrasto. Né? Então, o deputado federal, estadual, ele leva, e aí, consequentemente, vem o voto para senador, para presidente, para governador. Também o que acontece nas eleições para vereador, né, e prefeito municipal. No segundo turno, também para as eleições a prefeito, nas eleições municipais, também há uma tendência de aumento das abstenções. Mas isso é natural. E é muito fácil de a gente imaginar por que isso, como é que isso se dá. Por exemplo, o deputado estadual, ele mora numa rua. Então, o eleitor da rua dele todo vai lá. Sim. Mas ele mora num bairro também. Então, o pessoal do bairro todo vai lá para votar por causa dele. E aproveita e vota nos outros. Mas daqui a pouco ele mora na cidade também. E aí a cidade inteira vai votar. E aproveita e vota lá no presidente, no governador e assim por diante. E aí, mas ele vota ele mora na região. Não, mas eu vou ter que votar no meu candidato da minha região. Aí ele vai votar também. Então, tudo isso são fatores motivacionais. Sim. Que fazem com que seja quase uma votação pessoal. Não é? O cara vai por afinidade pessoal. Né? Essa eleição agora de segundo turno, não. O cara nunca viu o governador na vida dele, nunca viu o outro na vida dele, nunca viu o presidente na vida dele. Então, não há uma relação, até interpessoal não existe. Não existe afinidades, né? A não ser o fato de ser obrigado a votar.
E é por isso, Everton, que em qualquer doutrina eleitoral, sempre se diz, e também na ciência política isso é confirmado, as eleições municipais, elas sempre são mais importantes do que as eleições gerais. Porque ela mexe mais com o emocional por estar muito próximo o candidato do seu eleitor, da vivência, de todas as vicissitudes, de todas as idiosincrasias ali, daquele contexto regional. Então, você acaba vivenciando aquilo que é melhor ou não do seu local. É através do município que o Estado se faz presente. Verdade. Quem esquecer isso está perdendo a noção das coisas. O município, nós somos municipalistas enquanto nação. Olha aqui, ó, o Emanuel Neri, engenheiro, advogado, dizendo assim, ó, manda uma foto aqui do programa, de olho nos dinos na TV, aqui da chácara Paraíso da Onça, na BR-319. Então, um abraço aí ao grande Emanuel Neri nos acompanhando. O doutor Ítalo Donini, nosso querido gauchão. Bom dia, amigos e irmãos dinos, a melhor bancada da TV de Rondônia. Parabéns por todo o trabalho e a equipe como um todo. Parabéns pelas palavras de todos. Lembro que amanhã teremos o espetáculo final deste circo montado em todo o Brasil. Que vença o país, o povo, a liberdade, a família, que acabem excluídos os ímpios. Um grande quebra-costelas e viva o dia do meu aniversário, 22 de março de todos os anos. Hoje é 22 de março? Não é 22. Ele está tirando sarro. Mas por que ele lembrou do 22 de março? Por que será, hein? Peixoto, a tua encomenda está chegando logo. Obrigado, Ítalo. Eu sabia que as suas palavras são sempre calcadas na verdade. Será que é alguma ameaça, professor? Não, mas é porque... Eu estou vendo isso como uma ameaça velada. Isso é um assunto aqui de família. Ele quis dizer o seguinte, professor Peixoto, o senhor não perde por esperar. É isso que ele quis dizer. Questão de família Donini, família Peixoto. É bom o senhor olhar o pneu do seu carro quando o senhor sai daqui. Everton, sou muito fã do Papo de Redação. Não perco nenhum sábado. Meu nome é Delci Soares, Leitão Lima. Delcir Soares Leitão Lima. Moro no bairro Areia Branca. Muito obrigado, meu caro Delcir. Professor, sou sua fã. Senti sua falta. É a Andressa, de Ji-Paraná, ligada no Papo de Redação. Maravilhosa cidade de Ji-Paraná. Andressa, um abraço grande. Você não vai xingar a Andressa, não? O senhor xingou todos. Não vai xingar ela, não? Ela não, porque ela é de Paraná e é o pessoal aqui de base. Pessoal de base, de Paraná, pessoal de base, meu irmão. Da coronária? É coronária aqui. Se você gosta de lançamento, o Rondon Cap neste domingo é para você. No quarto prêmio tem o novo HB20 no valor de R$80 mil. É o hatch mais vendido da Hyundai. Agora mais moderno, bonito e que pode ser seu no Rondon Cap deste domingo com apenas R$10. E para ficar melhor ainda, tem uma Honda Pop no terceiro prêmio, outra Honda Pop no segundo prêmio, uma Smart TV de 55 polegadas no primeiro prêmio e ainda tem os 40 giros da sorte de R$500 cada. Confira! Se você gosta de novidade, o Rondon Cap deste domingo é pra você. No quarto prêmio tem o novo Hyundai HB20 0 km com um valor de R$80 mil. Um super lançamento, moderno, bonito e que pode ir parar na sua garagem. Já pensou? E mais, uma Honda Pop no terceiro, uma Pop no segundo, uma Super TV de 55 polegadas no primeiro prêmio e 40 giros de R$500. Rondon Cap, só R$10. Contribua com as Zapais e participe. Rondon Cap, neste domingo tem o novo HB20 no valor de R$80 mil no quarto prêmio. Ajude as Zapais, participe e boa sorte. Olha aqui, ó, temos mais gente falando com a gente, aqui fazendo um café quentinho,
Estou assistindo o Papo de Redação. Parabéns pelo programa, muito bom e informativo de forma descontraída. Apreensivo para o resultado de amanhã. Que Deus nos proteja. É o José Iovan que está nos acompanhando e prestigiando. Um abraço. Estou assistindo vocês. Gosto do bom humor de vocês. É a Elmara que está com a gente nesse momento. Boa tarde, Dinos. O programa de vocês é ótimo. É o Cirino da Silva quem está aqui falando com a gente. Um abraço para ele e muito obrigado pela audiência também. Deixa eu falar aqui, gente, da Frutos de Goiás, que vai estar com as suas portas abertas logo mais a partir das 14 horas, nas suas 2 lojas, esperando por você com os melhores picolés, sorvetes, banana split, tem também... açaí, o açaí, gente, lá da Frutos de Goiás, ele é livre de lactose, tá bem? Tem açaí zero também, olha aí, ó. Isso aí é um açaí na taça, deliciosíssimo, açaí diferenciado, o melhor açaí do Brasil, com certeza, tá bom? E também tem as pizzas lá da Frutos de Goiás, que são uma verdadeira delícia, as pizzas tradicionais e as pizzas doces para você, lá na Frutos de Goiás. Calama 1081, ao lado da Drogaria Village, e Abunã 3179, bem de frente ao Caroço. Nessa loja da Abunã é onde funciona o parquinho, lá da Frutos de Goiás, e onde também funcionam as pizzas, onde fica a pizzaria da Frutos de Goiás. Então, a partir das 14 horas até as 23 horas funcionando a Frutos de Goiás. E amanhã, dia de eleição, funciona normalmente. O pessoal da Frutos de Goiás vai votar pela manhã, mas vai aguardar você à tarde, lá com todas as suas delícias. E é bom dizer que as lojas estão abarrotadas de produtos. Tem todos os sabores à sua disposição. Não tem 1 ou 2 sabores, porque as frutas não estão na época. Aí não tem jeito, né? Por exemplo, bacuri não tem. Lamentavelmente, mas não está em época de bacuri. Como vocês sabem, como os produtos da Frutos de Goiás são feitos da própria fruta, quando não tem a fruta, não tem jeito. Eles não fazem nada que não seja absolutamente natural. Bom, eleições... o Joacir tem um recadinho para dar, né? Eu tenho um recado para dar. Eu mandei um banner lá para cima do evento. E aqui eu quero saudar, né, o nosso TRE, e sempre... Para mim é uma página da minha vida que eu sempre falo que foi gravadas ali com letras maiúsculas, e TRE Rondônia vai participar do 9º encontro dos juízes juristas, né, lá em Manaus. Então, o presidente Paulo Kioshimori, desembargador, irá, o juiz Clênio Amorim, que deve estar nos assistindo, o nosso sempre decano, como eu costumo falar, hoje é o juiz mais antigo da Corte Eleitoral e um dos mais antigos do Brasil, porque está no 4º mandato de juiz eleitoral pela classe dos advogados. Juiz também, José Vitor, vai estar presente, e eu aqui, na condição de ex-juiz e de ouvidor nacional adjunto, vamos participar de uma das mesas para discutir, inclusive com o ministro do TSE, né? O Alexandre Moraes não está lá não, mas alguns outros ministros do TSE estarão, outros desembargadores. Já tem alguma chance de eu ir, viu? Algumas figuras ali do direito eleitoral que estarão dia 4 e 5 em Manaus, onde será discutido, sem dúvida alguma, tudo aquilo que aconteceu, né, ou pelo menos tentaremos fazê-lo nas eleições de 2022, que foi uma eleição realmente atípica, diferente e com algum, vamos dizer, percentual de intromissão da Justiça Eleitoral no pleito. Olha aqui, ó, o Carlos Alencar. Boa tarde, maravilha. Estou ligado no programa Papo de Redação. Um abraço a todos, sentindo a falta do Beni. Está dizendo aqui o Carlos Alencar. E deixa eu ver quem mais está nos acompanhando, quem mais está nos prestigiando. Esclarecendo. Ítalo Donini está esclarecendo uma dúvida aqui. A encomenda dele tem 56 centímetros. Eu acho que eu lhe mandei a medida correta. Então, a sabor de... Cabo de osso? Professor. Cabo de osso? Assunto meu e da família Donini. Irã Galo, eu quero saber
como é que você imagina que vai acontecer amanhã na eleição presidencial? Olha, eu acredito que meu candidato vai ganhar, mas você não sabe como é. O voto é secreto. Eu não sei qual é o seu candidato. O voto é secreto, não vou dizer, mas meu candidato vai ganhar, com certeza absoluta. Pelo que ele fez pelo Brasil, inclusive já consegui até reverter o voto do Louro e do professor. Então, está tudo resolvido. Tudo resolvido. Então, com certeza, vai ter uma votação expressiva no meu Onde candidato. é que pode ter, Irã, a maior abstenção, crescimento? Olha para a gente aí, por favor, Marcos, abstenções na eleição presidencial há 4 anos atrás, primeiro e segundo turno. Por favor, dá uma checada. Onde é que deve haver maior abstenção, Irã? Mais no Nordeste ou no Sul e Sudeste do país? Quem é que vai votar menos nesse segundo turno? Eu acho que por falta de pelas características geográficas, né? Falta de esclarecimento, eu acho, investimento, eu acho que é a região Nordeste, do meu ponto de vista. São Paulo vai dar um show em relação à presença dos eleitores, né? Eu acho que São Paulo vai transformar, né, qualquer resultado. Mas eu fico muito preocupado, né, com essa polarização, foi uma polarização independente de quem quer que seja, né? Mas continuo dizendo, vamos para as urnas, civilizado, vamos, ganhe quem ganhar, lógico, evidente, o meu candidato vai ganhar, eu já consegui reverter aqui 2 votos aqui do meu lado, o voto é secreto, mas eu acho que meu candidato ganha. Professor Peixoto. Bom, eu acho o seguinte, independentemente de quem vem amanhã a se sagrar vencedor pelos votos, eu acho que o que nós todos temos que pensar nesse momento, e no momento do voto, é o porvir da nacionalidade. Acho que nós não estamos diante de nenhuma ruptura institucional, eu não acredito nisso, acho que isso é conversa fiada, isso é a tentativa de desestabilizar as coisas. Não acredito nisso, acredito na alma brasileira que é ordeira, eu realmente acredito nisso, e eu acho que os brasileiros devem pensar, de fato, no que é que pode, seja lá quem for que ganhar amanhã, o que é que este alguém pode fazer pelo bem-estar das gerações presentes e das gerações futuras. Quem tem que ganhar amanhã é a República Federativa do Brasil. É o Estado Democrático de Direito. É o prestígio da humanidade sobre qualquer outra coisa. Esse é o meu espírito. Eu votarei com o espírito de brasileiro, acreditando no que eu acredito, mas com olhos para um país melhor, para gerações, até para a minha própria geração, porque eu pretendo viver mais uns 20 anos, pelo menos. Será, professor? 80, 85 anos, eu não quero menos que isso. Eu já fechei acordo, já está tudo certo, assinado o contrato e tudo. Então, eu acho que mais umas 3 eleições eu estou votando. Até porque o senhor ganhou umas horas extras aí. Eu ganhei desde ano passado que eu estou de hora extra. Bom, o Joaci mandou aqui para mim a votação, as abstenções nas últimas eleições. A tendência é de aumentar as abstenções. A cada eleição tem aumentado desde 2006, né? Nós tivemos aí aumento. Agora, o que o Marcos está procurando lá é do primeiro para o segundo turno, na última eleição. Mas, de qualquer maneira, por curiosidade, em 2006 nós tivemos 16,8% de abstenções. Em 2010 subiu para 18,2%. Em 2014 subiu para 19,4%. Em 2018 subiu para 20,3%. Em 2022 subiu para 20,9%. Acho que vai aumentando o eleitorado, turno, né? Acho que vai aumentando o eleitorado também. E a tendência é essa, porque é mais gente que está para votar e mais gente que fica... Presidente, eu acho que a população... desinteressada. O povo não está mais acreditando nos políticos, né? Ontem eu estava no aeroporto, né?
E tinha lá uma pessoa que me abordou e disse que não tem político honesto. Lógico que tem político honesto. Claro. Vamos parar com essa conversa. O desonesto está no seu caráter. Bom, se não existe político honesto, não existe cidadão pelo menos no Brasil, honesto, porque o político é o espelho, é o retrato, é o extrato da sociedade. Tudo é uma engrenagem. Por exemplo, no cargo que eu ocupo, não tem jeito de eu não estar aliado à política de candidatos. Né? Tem a Frente Parlamentar da Medicina, que eu sempre ando acompanhado por eles, para poder defender a instituição. Eu acho que, gente, o grande inimigo da democracia é o mal político. Isso. O sujeito que faz uma propaganda diária, contrariamente à dignidade. Eu quero estender um pouquinho, professor. Desculpa. Eu quero estender... O mau magistrado também é inimigo da democracia. Sim, todo aquele que descumpre a lei, todo o que, principalmente investido no cargo, age contrariamente ao ordenamento jurídico. É porque o senhor ficou só num pedaço, não, porque para mim... O grande inimigo, da democracia pode ser um mau juiz, pode ser um mau político. Sim, né? Pode. Pode ser qualquer um. Eu acho o seguinte, todo o poder emana do povo em seu nome exercido por meio de seus representantes. Agora, é isso. Quem faz o maior estrago é quando a justiça não faz justiça. Aí esse estrago é muito maior. Ou o concurso público. Porque daí é no atacado, né? Sim. O concurso público supre o juiz de primeira instância. O concurso interno supre o de segunda. E o Senado da República supre o dos tribunais superiores. É o povo, direto ou indiretamente, que faz isso. Não adianta, o problema é atribuir ao outro. O senhor entendeu o que eu quis dizer, o senhor está desviando o foco. Eu fiz uma crítica específica e não vamos tirar o foco da crítica. Certo? Não, eu não enxergo o judiciário como o grande responsável. Eu não falei o judiciário, eu falei o juiz. O juiz. O juiz faz parte da... Não, um ou outro. Faz parte do judiciário. Não. Vamos mudar de assunto, então. Vamos mudar de assunto. Aí o caminho vai Vamos mudar de assunto, porque a crítica foi pontual. A porquinha vai fazendo assim, E isso tem um país aí que está acontecendo isso. Não sei, que eu não conheço, eu moro no Brasil, meu amigo. Exato. Olha, de novo, então, de novo, o senhor de novo está usando de subterfúgios, tergiversão, para não fazer a crítica que deve ser feita. Eu somente farei isso escudado nas provas irretorquíveis, inafastáveis, inquestionáveis. As provas estão nos assistindo ali, ó. As provas estão nos olhando nesse momento e assistindo a gente. Quer saber da coisa? Vai provar no outro. Sobre a eleição, eu quero dizer que eu vou votar no Beni Andrade. Quero abrir meu voto já para não ficar de frescura. Linda Marinho está nos acompanhando. Beijos para ti também, Linda. Saudade também, minha querida amiga. Deixa eu ver quem mais está aqui nos prestigiando. Olha aqui, ó. Boa tarde, Dinos. Aqui é o Lindival Baiano, da Zona Leste. Muito obrigado. Boa tarde, abraço a todos os Dinos. É o Cineide Cacoal. Boa tarde, sou a Rose de Ji-Paraná, estou assistindo o programa, já prestei meu trabalho no TRE e vim correndo assistir. Eu também estou achando o professor um pouco quieto hoje. Rose, calma, Ji-Paraná, me aguarde. Macambúzio. Boa tarde, sou o Roberto de Cacoal, parabéns a todos, não perco um só programa. Um abraço, pessoal de Boa Cacoal. Tarde, ô professor... O senhor é candidato? Não, mas olha... O senhor é candidato? Se eu fosse... Porque cada vez que eu falo uma cidade, eu mando um abraço para a cidade. Eu quero mandar um abraço a Cacoal. Está implícito. Quando eu leio aqui o nome da cidade... Rolim de Moura, um abraço, Rolim de Moura. Também, tamo junto. Campo Grande. Boa tarde, sou o Marciano, quilômetro 4, de São Bernardo, Ji-Paraná. Manda um alô aqui para nós, não perdemos um programa de vocês. E avisa o professor aí que ele parece o senhor Leôncio. Eu perguntei alguma coisa para ti. Todo mundo já sabe disso. Alguém perguntou alguma coisa para ele? Eu perguntei e ele está respondendo. Olha, o senhor e ele estão mancomunados. Eu já percebi que é um conluio. Eu estou mancomunado com o telespectador. Eu estou em conluio com o telespectador, professor. Vocês estão tudo conluiados. Parabéns pelo programa, meu amigo Everton. Um abraço para todos.
todos, menos para o professor. Rizomar. É tudo do grupelho, de certos grupelhos aqui. Sou Adenilson, moro em Cacoal e estamos assistindo o programa. Olha só. Uau, que maravilha, todo que audiência estado, maravilhosa. Que maravilha. Que venham mais recadinhos pra gente. Olha o telefone aí na tela para você mandar o seu recado pra gente aqui, tá bom? Joaci, e a eleição presidencial? O que você está vendo aí? Eleição presidencial, vamos lá. Muita paz, muita tranquilidade? Não, nem um pouco. E eu conversava com o doutor Irã, ele, antes de começar o programa, e disse que se algum dos candidatos dependesse do debate de ontem para poder convencer o eleitor, sinceramente, aquele debate não serviu para nada. O que a gente viu, mais do mesmo, a gente viu ali sempre troca de acusações, adjetivos de forma pejorativa, proposta que é bom para o Brasil, nada. E se faz política de forma com propositura, com proposta, com programa de governo. Não uma baixaria de estar discutindo como se fosse uma casa onde estão batendo boca. E diga-se de passagem com palavras ali que eu acho que o Brasil não precisava estar ouvindo. Então, se algum dos candidatos precisava do debate para poder fazer o convencimento do eleitor, eles perderam uma grande oportunidade ontem de fazer. Respeitosamente, com toda a admiração que eu tenho pelo doutor Joaci, eu quero discordar dele nesse contexto. Eu acho que quando há uma divisão do mar, um lado aqui e um lado aqui, as pessoas têm o direito de saber quem são os candidatos que estão disputando, qual é o seu passado, o que eles fizeram de acerto e o que eles fizeram de errado. Porque se não tiver um debate nesse nível, só falar propostas equipara todos como se todos tivessem uma vida pregressa, equilibrada, decente, correta. No debate é que essas coisas aparecem. Pelo menos é o que eu vejo, com todo respeito à posição do meu querido doutor Joaci. Essas eleições na Europa é de manhã, de tarde e à noite. Tem a ala de um lado, a ala de outro. Mas o que foi muito manchete lá foi aquele ato de imbecilidade do Roberto Jefferson, né? Foi muito divulgado na Europa, né? Isso aí. Isso a gente sente até envergonhado, né? É verdade. E pior que o seguinte, a pior coisa que existe, o cara tem incontinência verbal. Aquele que diz que atira, faz, não faz é nada, é um frouxo. E aquelas palavras que ele usou para a ministra, independente de eu não ser admirador dela, ela não merecia isso. Mulher nenhuma merece aquilo. Não. Mas tem que ter respeito. Nenhum ser humano. E foi o que faltou. E é um ato de imbecilidade aquele cidadão. Ato de imbecilidade e que jogou uma... que um agente público tem de ver, ele está cumprindo a sua missão. O cara pegar, eu mirei, mas não mirei. Joguei a granada, mas a granada foi longe. Porra, aquilo ali é coisa de infantilidade. Aquele cara merece um atendimento psiquiátrico, viu, professor? Perfeito. Ele merece. Na minha casa, por exemplo, eu soube que ia ter o debate da Rede Globo, né? Mas eu não assisti. Eu lhe perguntei isso no rádio, professor, sim, e volto a perguntar. O senhor tem vida própria fora daqui? O senhor tem vida fora daqui? É o cara que está brigando comigo. Ele não vê nada, não sabe nada, não lê nada, não assiste nada, não acompanha nada. Na minha casa, as pessoas não se tratam como ontem 2 candidatos se trataram. Não, mas se tratar dentro da sua casa, aí é tiroteio todo dia. Então ninguém entra na minha casa para falar daquele jeito. Ninguém chama outro de mentiroso e fica chamando o outro mentiroso, porque você mentiu e eu menti, sua mãe mentiu, não, mas seu avô mentiu, o cachorro da sua casa professor, mentiu. Esta foi a crítica feita por mim e por nós quando do debate aqui de Porto Velho, aqui em Rondônia. Sim, quer dizer, não é possível, não, eu quero estender a crítica, quero abrir a crítica que o senhor está fazendo e acertada, surpreendentemente, aos debates realizados aqui também. Quer dizer, os candidatos o tempo todo, você está mentindo. Aí termina, aí desliga a câmera e eles voltam a ser pessoas civilizadas de novo. Ninguém fala para o outro assim que você está mentindo. Até abraço, cara.
Né? Os caras Então são é um troço assim. mentiroso. Mas o que me Sabe, chama- será que não dá para eles agir de frente às câmeras como eles agem quando a câmera está desligada? Pois é. Será que não dá, hein? Porque aí o cara diz, não, a gente está se mostrando como a gente é na frente da televisão num debate. Não se mostra coisa nenhuma, porque eles não são assim. Everton, me perdoa fazer uma observação que minha mãe fazia. Até podem ser assim, mas não são, não agem assim. Caráter é o que você é, o que você faz quando não tem ninguém olhando. Esse é o caráter. Não, olha, Vossa Excelência, Vossa Excelência está mentindo. Vossa Excelência é um mentiroso. Ora. Aí depois são os dois abraçados tirando foto. Ei, vem cá, ladrão, vem cá. Ei, vem cá, safado. Ei, mentiroso. Senta aqui, vamos tirar uns... Sorri, filho, olha a selfie. Mas o negócio estava tão anarquizado que até o âncora, lá o Pony, pediu um direito de resposta. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas também ele levou uma cacetada, né? Coitado. Aí ele, eu acho Se eu sou dos candidatos, digo, ó, nós não damos direito de resposta, não faz parte do debate. Uai, porque se um dos candidatos lá cita o meu nome, eu não tenho chance de direito de resposta. Se citou meu nome, eu vou pra cima. Não, vamos falar sério, professor. Sério, não, é sério. Né? Por exemplo, se cita o seu nome lá no debate, não, porque o senhor tem direito. Para aí, professor, ouve. Sim. O senhor em casa, o senhor tem como dar o direito de resposta? O senhor não faz parte do debate. Como é que o apresentador tem direito de resposta? Não tem. Não tem. Se ele quiser falar, ele fala. Isso. Mas não pode, não é direito de resposta. Também concordo com você. O que é isso? A esculhambação é essa. Ele pode falar o que quiser. Uai. Foi bom, né? Aquele negócio Não sei, eu não vi o debate. Não sei. Foi ele. Eu não vi. Tem que mandar a Mary Santos para lá. Essa aqui é o... Pneu Wrangler Fortitude. 265. 60 R18 para S10, Hilux, SW4 e Ranger, em 12 vezes de R$ 113,80 no cartão. Previna-se e vá mais longe com a Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Juntos, salvamos vidas. Tem o VT aí pra gente ver? Não tem VT? Eu gosto tanto do VT da Pemasa, gente. Mas então tá. Então todo mundo aí, você que tem aí uma Hilux, uma S10, uma SW4, uma Ranger, tudo pneus em 12 vezes de R$ 103,80 no cartão. Olha que maravilha, né, gente? Pode trocar o pneu a hora que quiser, né? Olha aqui, o Marcos está nos abastecendo aqui com a informação da eleição de 2018, Joacir. No primeiro turno, a abstenção foi de 20,3%. E no segundo turno, subiu para 21,3%. Perfeito? 20,3% subiu para 21,3%. Subiu 1 ponto. Agora, aqui está dizendo que a abstenção no primeiro turno foi 20,9%. É isso, Marcos? 20,9% a abstenção no primeiro turno da eleição presidencial. Foi isso, 20,9%. Eu ouvi alguma coisa 24%. Aqui em Rondônia. Porto Velho. Em Rondônia. Rondônia foi o estado que teve maior abstenção no país. Perfeito. Entendi. Perfeito. Foi a maior abstenção do país. Essa abstenção aqui é Brasil. Brasil. Muito bem. E aí 20 milhões? É uma abstenção considerável, né? 56 milhões, 20% é muito gente pra caramba. 30 e poucos milhões. Mais de 30 milhões de eleitores. Muita gente. Eu acho que vai ter uma metamorfose. Eu acho que é maior esse número do que a população do Uruguai. Talvez uma vez e meia a população do Uruguai. 2 vezes a do Portugal. Deixa eu ver se eu não falei bobagem. Acho que o Uruguai tem 5 milhões. Não, tem pouco mais, Walter Henrique da Cunha de Ariquemes. Debates, 80% de propostas só, mas mais agressão. O eu falou mais alto, diz aqui o Walter Henrique da Cunha.
O Celso de Cacoal. Boa tarde, Dinos. Everton, pergunte ao doutor Irã o que leva um senador a disputar uma eleição como um candidato que possui a mesma linha de pensamento e apoia o mesmo presidente. Estou conjecturando em cima das eleições deste ano. Obrigado a todos, Deus abençoe, diz o Celso. Então, ele quer saber o que leva... Celso, não é, na verdade, não é um senador, é o que leva um candidato, né? Candidato, né? Na realidade, os dois candidatos são do partido, são adeptos ao presidente, né? Às vezes até um derrapa, outro... eu me lembro até que assistindo, né? Falaram sobre o orçamento secreto, que eu tomei até um susto, né? Orçamento secreto, quando falaram sobre isso aí. Mas eu acho o seguinte, na realidade, os dois candidatos vão na mesma linha, né? Na mesma linha, querendo pegar os votos do presidente Bolsonaro, como aconteceu no pretérito, né? Só que a sociedade agora, como viu que são os dois, vai ter que fazer uma escolha muito... olhar os programas de governo dos dois, né? E verificar quem fez mais besteira ou menos besteira e votar no que for melhor para o nosso estado de Rondônia. Eu até gostaria de ajudar nessa resposta aqui, né? O que leva duas pessoas da mesma linha ideológica, de pensamento. Vamos esquecer o senador, vamos esquecer Rondônia, vamos falar em tese, né? Coincidentemente, pode ter dois candidatos que seguem ter admiração pelo mesmo presidente, perfeito? Um acha que é melhor do que o outro. Eu acho que eu vou governar melhor do que o meu adversário. Aí vem o outro e diz, não, eu acho que eu vou governar melhor. Cada um acredita que pode contribuir mais do que o outro para o Estado, independente de quem seja o presidente. Independente. Então, eu acho que isso é democracia, né? Isso é democracia. Verdade. Quando um resolveu ser candidato, o outro resolveu ir para a reeleição, o que está indo para a reeleição acha que, como governador, pode continuar contribuindo e, quem sabe, contribuir mais e melhor do que o fez no primeiro mandato. Aquele que está fora acha que pode contribuir mais e melhor do que aquele que está dentro. E o fato dos dois apoiarem o mesmo presidente, isso faz parte, como podiam não apoiar. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o candidato Eduardo Leite, que é do PSDB, que apoia o Bolsonaro, no primeiro turno ficou quieto e no segundo turno declarou apoio ao presidente Bolsonaro. Enfim, podia não ter declarado também e os dois continuariam buscando a sua eleição. E isso, às vezes, até é uma estratégia para conquistar o eleitor. Mas é só isso. Cada um acha que pode ser melhor do que o outro. Só quero corrigir uma informação, professor, que eu falei sobre a população do Uruguai. São 3 milhões e menos de 3 milhões e meio. Ou seja, os 31 milhões de brasileiros que não foram votar representam 9 vezes a população do Uruguai. Corrigido. O Uruguai era pouquinho. Eduardo Pereira da Cruz. O debate ontem foi horrível, sem propostas para o Brasil. O que teve ontem foi uma lavagem de roupa suja. Acho que depois um foi comer a tal picanha e o outro foi dar tiro para o ar. Um desrespeito total a quem assistiu. Que Deus abençoe o nosso Brasil e que tudo ocorra bem com todos aqueles que sairão de casa acreditando no melhor para o seu futuro, de seus filhos e netos. E não deixem de votar, diz aqui o Eduardo Pereira da Cruz. Com certeza, professor, tem um que é menos pior do que o outro. Né, professor? Eu acho ele está dizendo o Eduardo. Eu, por exemplo, sou muito menos pior que qualquer um deles. Há controvérsias. Não, mas é porque o senhor faz parte de uma corrente. Essa corrente. Eu quero saber onde está essa corrente, cara. Então está numa corrente aí que é corrente. Vai para a direita, para a esquerda. O Alexandre Porto colabora aqui dizendo que aqui em Rondônia, e é isso mesmo, foi 24,66% a abstenção. Quer dizer, fomos em abstenção mais do que a média nacional, lamentavelmente. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta logo com a sequência
do nosso papo de redação. Papo de redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. E olha aqui, ó. Professor, MEI é emprego? MEI? É. É o empregador. O MEI é o empregador. Empresa individual. Sim, mas é uma atividade... É uma atividade, é um tipo de atividade. O MEI tem diversas atividades. Isso é um regime de natureza tributária. E quando você é um MEI, você não precisa ter emprego. Não, o MEI é mais do que isso. Mais do que isso. Você é patrão de você mesmo. Empreendedor individual, MEI. Porque o Sérgio Eufrásio está dizendo que o Lula disse ontem no debate que MEI não é emprego. Não é. Agora já concordou. Mas não, eu falei não mas é. Mas o sentido não é. O sentido é aquele que o senhor falou ainda agora, professor. Não falei. É que o cara, o que o Lula quis fazer foi desfazer o fato do de MEI, né? É isso, porque aí quando eu falei o nome do Lula, ele já mudou a definição. Mudou, ligeirinho. 30 segundos. Eu não assisto Casos de Família. O Sérgio Eufrásio quis saber a resposta. Fica com a primeira resposta dele, tá bom, Sérgio Eufrásio? Se você tem uma MEI, uma microempresa, você não precisa trabalhar para mais ninguém. Substitui o emprego, evidentemente. Né? Não é emprego. É um empreendedor. Exato. Então não está empregado. Mas não é um desempregado. Não é um desempregado. Professor, se nós tivermos 240 milhões de MEI, nós vamos ter 0 pessoas empregadas. É verdade. E aí o país está em crise porque não tem ninguém empregado. Não tem nada a ver com isso emprego. Olha, professor, parei um pouquinho. Não se faça de besta. Não. Eu já disse no começo que o senhor tem dificuldade cognitiva seleta. Aqui, ó. Certo? Meia culpa. Meia culpa, gostei. Fica feio para o senhor assim, professor. Não seja parcial. Não vou nem não seja assim. Acredito que quando trabalhar... Olha o que o Sérgio Eufrásio ensina para o professor Peixoto. Leciona. O Sérgio agora é o professor. Acredito que quando o trabalhador que não tinha emprego e monta um negócio para ele trabalhar, ele saiu do desemprego. Tá perfeito. Só uma besta quadrada. Eu não estou falando isso para o professor, não. Pensa diferente do que você está pensando. Eu não estou falando. Não, o senhor não falou. Eu falei. Agora a pessoa quer distorcer as coisas. Não, senhor. O senhor disse que não é emprego. O cara é empreendedor individual. Como é que o senhor aguenta? Não, mas foi só eu dizer quem tinha falado a porcaria. Aí o senhor já disse que estava com a razão. Eu não tenho nem nada que ver com isso. Tá feio, professor. Eu vou beber feio isso. Doutor Irã, como é que o senhor aguenta? Conversa com esse povo. Tá feio isso, professor. Não, eu não quero conversar. O senhor tem que aprender uma coisa. Eu vou lhe ensinar. O senhor tem que saber dissimular as coisas. Tá bom? Tá? Dissimulão. Pega pesado. É difícil, viu, cara? É difícil. Aí depois falam que essa emissora aqui é democrática. Não, é democrática. Nem tudo é democrático. Boa tarde, dinossauros. Um grande abraço para todos. Vamos votar com coerência. Sou Ana Aze. Assisto o programa toda semana e ouço no rádio também. Parabéns pelo programa. Boa tarde, o programa está de parabéns. É o Diógenes Washington de Vilhena. Boa tarde para todos os dinos. Estou ligada no programa, moro no Socialista. Meu nome é Rangel, Missioeste Rangel. Boa tarde, Everton e bancada. Sou Rodrigo Santos de Rolim de Moura. Estou assistindo o Papo de Redação. Aqui é o Luciano de Ariquemes. Estou mandando um abraço para todos os dinos. Gosto muito desse programa. Mando um alô aqui para Ariquemes. Estou assistindo aqui em Vilhena. Cícero. Boa tarde, sou Gilberto da Zona Leste. O professor está difícil hoje, especialmente quando fala de MEI, e aí ele fica pior ainda. Boa tarde, sou o Samuel, motorista escolar. Tô ligado, o professor está pegando pesado. Vocês são uma graça, parabéns pelo jornalismo, sou de Cacoal. Boa tarde, Everton. Mando um abraço para o meu filho João Leandro, ele é muito fã da programação da SIC TV. Ney Oliveira.
Boa tarde, o papo de redação de hoje foi muito relevante. Sueli da rua Jaqueline Ferri do JK. Boa tarde, Everton. Boa tarde, professor Peixoto e a todos. Meu nome é Ronaldo Cruz, sou fã do papo de redação. Adoro esse professor, uma pena que mora em Ji-Paraná. Senão ia ver aí o pneu dele. Adilson Ribeiro está falando com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Joaci, obrigado. Obrigado. Votem com consciência. Sérgio Pires, obrigado. Votem bem, votem pelo Brasil. Ira Galo, obrigado. Vote bem, verde e amarelo. Professor Peixoto, tchau. Amanhã tem programa, né, Everton? O dia todo na rádio. Amanhã, 9 horas, boa. Amanhã, 9 horas, a Rádio Parecis começa a falar da eleição. 9 horas da manhã. A gente vai votar por volta de 7 horas, todos nós. E o senhor está dispensado amanhã, viu, professor? Bom domingo pro senhor. Vai votar, tá bom? Bom domingo pro senhor. Tá, bom domingo. Não precisa votar, não. Não, o senhor está dispensado de votar. O Beni que vai comandar, né? Beni vai votar, eu vou votar, todo mundo vai votar. O professor só está dispensado de votar amanhã também, tá bom? Vou votar. Beni Andrade amanhã comanda a transmissão da Rádio Parecis a partir das 9 horas da manhã. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Beni com o hino de Rondônia ao fundo. 40 anos. Bandeirante de Rondônia. E muitas pessoas passarão pelo microfone. Não precisa votar amanhã, não, tá? É dispensado. O senhor ganhou o cartão azul, professor. O senhor está azul. É idoso. Vocês não vão me impedir de votar. Tem que votar. Não, mais de 75 anos não precisa votar, não. Não confio. Viu? Mais de 75 anos não precisa. Amanhã. Votarei.